Se você tem esquizofrenia ou tem algum paciente com esquizofrenia, esse vídeo é muito importante, pois eu falarei ao longo dele quais são os medicamentos indicados no tratamento da esquizofrenia. Então assista esse vídeo até o final. Pessoal, Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra e o canal Instituto Labinas é para você que gosta de entender sobre medicamentos, sobre diagnósticos e transtornos mentais e sobre como lidar com os transtornos, como lidar até de formas não medicamentosas e como ajudar pessoas que estão em sofrimento mental. E no vídeo de hoje, para não fugir dessa regra, vamos falar sobre os medicamentos mais indicados no tratamento da esquizofrenia. Então antes, se você já gostar desse vídeo, não esquece de curtir e também já de assinar, se inscrever e colocar ali o sininho para ser lembrado dos novos vídeos que vão vir para o canal. O que é importante saber sobre os remédios para a esquizofrenia? Normalmente, a classe que trata se chama de antipsicóticos. E aí vai um primeiro adendo para você. Não é necessariamente, o antipsicótico não trata necessariamente a esquizofrenia. Ela trata inúmeros outros quadros psiquiátricos, que vão além da depressão, ao transtorno bipolar, a compulsão, enfim. Mas, no caso específico, os remédios que tratam focadamente a esquizofrenia são dessa classe. E os antipsicóticos, eles são divididos em dois grandes grupos. Os grupos dos antipsicóticos típicos e dos antipsicóticos atípicos. E qual é a diferença entre eles? A diferença é que os antipsicóticos típicos, eles foram os primeiros a serem criados, são normalmente aqueles que têm um antagonismo de dopamina muito mais intenso, muito forte, mas que também geram mais efeitos colaterais. E quais seriam os principais efeitos colaterais desses medicamentos? Tremores, ganho de peso, sedação, rigidez, inquietação, também muito conhecida como acatisia, sintomas extrapiramidais, que é como se fosse um parkinsonismo, a pessoa tem um tremor fino nas mãos, ela perde um pouco da mímica facial, até podendo ter aumento de prolactina, inclusive com saída de leite pelas mamas, dependendo da dose. Com efeitos colaterais indesejáveis e muitas vezes manejáveis, mas indesejáveis. E os típicos têm esse poder do antagonismo de D2, dessa dopamina ser mais intenso. E acontece que, quando você faz um antagonismo dessa dopamina, você diminui muito os sintomas psicóticos, e aí a pessoa melhora do quadro. E aí, conforme o tempo foi passando, foi se percebendo que esses remédios davam muitos efeitos colaterais e tentaram encontrar medicamentos que dessem menos efeitos colaterais e que inclusive melhoraram uma coisa que os típicos não conseguem melhorar muito, que são as funções cognitivas, os sintomas negativos, ou seja, a apatia, o desinteresse, a falta de iniciativa, as dificuldades de atenção, de organização, que pode acontecer em parte dos esquizofrênicos. E aí criaram-se os medicamentos atípicos, os antipsicóticos atípicos. E qual que seria essa diferença? Eles também fazem esse bloqueio de dopamina no D2. Fazem de uma maneira normalmente um pouco mais fraca, mas eles também fazem um antagonismo no receptor de serotonina, chamado 5-HT, que é a serotonina, 2A. Ao fazer esse antagonismo nesse receptor em específico, ele promove melhora dos sintomas apáticos, ansiosos, de desinteresse e tal, da esquizofrenia, além de diminuir os efeitos colaterais. E quais são os medicamentos, então, dessas duas classes? E qual delas é mais indicada no tratamento? Vou explicar ao longo do vídeo. Aliás, se você já está gostando dele, já deixa seu like aqui, hein? Então, os típicos, temos o haloperidol, por exemplo, a clorpromazina. Quem já ouviu falar, por exemplo, no Neuleptil, que é uma marca, no Neosine, por exemplo, que é outra marca, são remédios antigos, com uma certa potência. O haloperidol, por exemplo, é um remédio com muita potência antipsicótica, mas dá muitos efeitos colaterais, esses que eu falei do tremor, da rigidez. A clorpromazina, muito sedativo, por exemplo, que também dá esses efeitos colaterais que eu citei no começo do vídeo. Então esses remédios são muito potentes, mas ao mesmo tempo são remédios com muitos efeitos colaterais. E quais são os antipsicóticos atípicos? Então algumas das classes, alguns remédios: risperidona, quetiapina, a ziprasidona, o aripiprazol, a clozapina. O aripiprazol e a clozapina, eu vou até fazer depois eu vou falar um pouquinho, um adendo em relação a eles, mas são também essas classes dos atípicos. A clozapina, que por muitos é tido como o melhor antipsicótico que existe. Então são remédios que têm outros tipos de efeitos colaterais e tendem a ter uma melhor resposta, menos efeitos colaterais, mas uma melhor resposta nessa parte mais de sintomas negativos. Entendi, doutor? Então, qual que eu prefiro? Essa classe, a dos típicos ou dos atípicos? Normalmente hoje a gente prefere os antipsicóticos atípicos, mas muitas vezes você vai precisar lançar mão dos típicos por algum motivo em específico. O SUS, por exemplo,
Quando você vai no posto de saúde ou no CAPS, ele te dá clorpromazina, ele tem o haloperidol, por exemplo, gratuitamente, Neosine em algumas das cidades. Já os atípicos, eles não são encontrados na rede pública sem serem alto custo. Então, para você conseguir esses medicamentos gratuitamente, você precisa ir na farmácia do alto custo da sua cidade, se ela tiver, ou do seu estado. E aí, quais remédios estão lá? A risperidona, a clozapina, a quetiapina, a olanzapina. Esses medicamentos, eles estão no alto custo e você consegue pegar via formulário se você tiver esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar. Então, são remédios que têm um pouco mais de dificuldade de acesso e normalmente são mais caros. Os atípicos são muito mais caros dos remédios típicos, tá? Perfeito. Dito isso, quais são os efeitos colaterais desses novos remédios, os atípicos? Inquietação um pouco menor, mas pode dar. Sedação também pode dar, mas menor. O ganho de peso pode acontecer. Alguns remédios muito, até como o olanzapina ou como a quetiapina, mas também muitas vezes não tão intensos. Desses medicamentos, o que mais pega são os cardiometabólicos. Pressão, o ganho de peso, a glicemia. Então tem que tomar cuidado nesse sentido com esses medicamentos. Mas eles têm mais potência, eles são mais fortes para o tratamento conjunto da esquizofrenia. E aí tem os dois medicamentos que eu deixei para falar para vocês no final, que é a clozapina e o aripiprazol. Aripiprazol e o brexpiprazol, que também é indicado na esquizofrenia, também é um atípico. A clozapina, ela é o antipsicótico mais potente no tratamento da esquizofrenia. Ela é usada para casos refratários, ou seja, você tentou 2 antipsicóticos diferentes e não melhorou, você tem já a indicação de entrar com a clozapina, que ela é muito potente, ela consegue muitas vezes tirar a pessoa do quadro agudo da esquizofrenia, só que ela tem que ter um cuidado, ela precisa você fazer um hemograma semanal durante os aumentos do remédio, depois o hemograma mensal ao longo do tratamento, porque ela pode dar uma diminuição dos leucócitos, que são as células de proteção do organismo. Então tem um certo cuidado, mas é um remédio incrível, muito bom. E o aripiprazol, o brexpiprazol, são remédios que eles são mais moduladores de dopamina. Como assim? Quando você tem pouca dopamina, eles aumentam a dopamina. Então eles também usam muito no tratamento de depressão, dando uma ativada. Entretanto, quando você tem muita dopamina, como é na esquizofrenia, ele baixa a dopamina. E aí ele melhora os sintomas psicóticos. Então, por mais que sejam atípicos, eles têm um funcionamento um pouco diferente em relação aos seus demais colegas, tá? Mas também são remédios incríveis. E por último, que não é um medicamento via oral, mas é uma forma de tratamento altamente eficaz para a esquizofrenia, é a eletroconvulsoterapia, o ECT. Muitos casos graves de esquizofrenia, muito agudos, muito intensos, precisam sim do eletrochoque, da eletroconvulsoterapia, para ajudar no tratamento. E esse, obviamente, é um tema que muita gente é polêmico, muita gente tem crenças errôneas sobre ele, e se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse ET, já deixa aqui também nos comentários que a gente pode programar isso para um vídeo futuro, tá bom? Bem, é isso. Eu espero que você tenha entendido mais sobre esses medicamentos. Se você quiser que eu fale algum especificamente, da risperidona, da olanzapina, clozapina, deixa também nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui e já ativar o sininho para que toda segunda, quinta-feira você seja alertado sobre os nossos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.